Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando então a nossa última aula de CodeIgniter para iniciantes e nesta aula nós vamos aprender a deletar os registros da nossa tabela, encerrando assim as 4 operações básicas do CRUD que a gente iniciou a criação. Lembrando que na aula passada a gente fez a rotina de edição e hoje vamos então para a rotina de exclusão de dados. Para exclusão eu vou fazer uma tela semelhante a essa daqui, com o nome, o e-mail, o login e não contendo a senha e um botão para confirmar a exclusão, com todos os campos desabilitados. Então ele vai mostrar os dados e clicando no botão você confirma a exclusão daquele registro. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos primeiramente criar no nosso update aqui, a gente vai fazer uma cópia desse update aqui, de todo o conteúdo dele, que é a nossa view, né? Vou copiar todo o conteúdo do update, posso fechar ele aqui, vou abrir o delete, apagar esse base name aqui que eu tinha de exemplo e vou colar tudo aqui dentro. Então o que eu estou fazendo aqui? Dupliquei tudo lá, estou pegando o ID do usuário do segmento 3, se ele não vier para cá eu redireciono para a lista de usuários. Aqui ele vai fazer então a exclusão do nosso registro, então ele vai para o delete barra ID user, né? Então ele vai deletar um usuário que for escolhido lá previamente no formulário de listagem, né? Erros de validação não teremos no formulário de exclusão, podemos tirar fora aqui. Essa questão do flash data aqui a gente não vai utilizar ela aqui e sim lá no retrieve. Então aqui no nosso nome completo, aqui no final, eu vou fazer o seguinte, vou trocar esse autofocus por um disable, para ele ficar disabled. Vou tirar os dois campos de senha aqui fora, vou deixar só nome, e-mail e login. E aqui no botão eu vou colocar excluir registro. E continuamos tendo um campo hidden com o ID do usuário que pega da nossa query. Então isso aqui vai ser a nossa tela de deletar um registro. Se eu vir aqui no nosso excluir, aqui no nosso delete, olha, ele vai me trazer de volta para o retrieve, porque eu tenho que escolher uma pessoa para excluir. Então eu vou escolher aqui o segundo registro, vou clicar no excluir, ele vai vir para cá, olha só, excluir registro, vai vir os 3 itens aqui desabilitados e eu tenho a opção de excluir esse registro. Então se eu clicar em excluir, ele tem que proceder com a exclusão do registro em questão. Muito bem, vamos agora para o nosso controlador, o nosso controller. Aqui na nossa função delete, a gente vai ter que fazer o seguinte. Primeira coisa vai ser verificar se foi enviado o formulário para a gente fazer a exclusão, certo? Então a gente vai fazer assim, ó, if, vamos fazer um if aqui, se this input post ID usuário, ou seja, essa informação aqui, se ela for maior que 0, quer dizer, veio um registro para cá. Se veio esse registro para cá, eu vou chamar a função de exclusão, passando para lá esse ID do usuário, certo? Então eu posso copiar aqui do meu update, ó, tudo isso daqui, Ctrl C. Se veio para cá o ID do usuário, é porque foi enviado um formulário corretamente. Então aqui eu vou chamar a função do delete. Vou tirar o array dados e vou passar só o ID igual a thisInput post ID do usuário, que é o que eu preciso passar para fazer a exclusão. A única coisa que a gente vai ter vai ser uma condição lá na nossa função de deletar registros, ok? Então só se for setado o ID do usuário eu chamo a função deletar e faço a deleção do registro solicitado lá no banco de dados. Agora aqui no meu model eu vou criar mais uma função, public function do underline delete, que vai receber uma condição que por padrão é nula. Então, if
Vamos fazer o teste, né? Se a condição for diferente de nula, ou seja, se veio para cá uma condição para eu fazer a exclusão de registros, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui this db delete, e essa função aqui ela vai receber o primeiro parâmetro é o nome da tabela. Então eu vou colocar aqui curso underline CI é o nome da minha tabela. E o segundo parâmetro é o meu where, a minha condição. Então eu vou colocar aqui a minha variável condição. Feito isso daí, eu já vou ter deletado lá no banco de dados a minha informação. Agora eu vou botar uma mensagem de registro deletado com sucesso. Aqui eu vou colocar assim, excluir ok. Vamos colocar registro deletado com sucesso. Isso vai ser a nossa mensagem de excluir ok. Feito isso, agora nós vamos aqui no nosso delete, vamos tirar fora aqui esse if do flash data, ó. Vamos recortar ele daqui. Vamos ao nosso retrieve.php. Vamos colar isso logo abaixo aqui do nosso H2. Então, para ele colocar, caso o registro tenha sido deletado, ele cria um parágrafo com o erro. Aqui o erro vai vir do excluir ok. Excluir ok. Então, se vier essa mensagem para cá, a gente mostra ela. E no nosso CRUD model aqui, a gente tem que dar um redirect para o nosso CRUD barra retrieve. Depois que deletou, manda de volta para a listagem de usuários. Vamos fazer um teste então. Retrieve, vou escolher aqui o segundo usuário que está duplicado o nome, Ricardo aqui, vou dar um excluir nele, excluir registro e registro deletado com sucesso. Veio de volta aqui para o meu retrieve.php, a minha view retrieve, o meu método retrieve do controlador CRUD. E assim todas as rotinas estão funcionando, desde a inclusão, edição, alteração e, claro, a listagem de dados. Bom, como vocês puderam notar, deixa eu fechar os meus arquivos aqui, é muito simples de se trabalhar com o CodeIgniter, é muito fácil. Você tem uma camada de segurança muito maior, você tem uma agilidade muito maior para criar todas as operações. Quem assistiu outros cursos aí de PHP que a gente já publicou no RBTech deve ter visto que a diferença é gritante entre o PHP nu e cru e o CodeIgniter. A facilidade de você criar um sistema utilizando o CodeIgniter ele aumenta muito a produtividade, é muito mais simples de você trabalhar. Então, como vocês viram nessa pequena série de videoaulas, é muito simples, muito rápido e muito fácil. Basta o quê? Você estudar um pouquinho a documentação, isso é fundamental. Tá? Para quem está chegando agora, a documentação é o ponto de partida inicial. Além dessas aulas aqui, não se contentem com isso, tentem fazer exemplos práticos, tentem fazer outros exemplos baseados na documentação, que vocês vão aprender muita coisa bacana. Então, para vocês terem uma ideia, a gente levou aí uma hora e pouquinho para fazer todas as operações, e isso que eu estou explicando tudo isso, certo? Se eu não estivesse explicando, se eu estivesse só programando, em menos de meia hora eu tinha criado as 4 operações, tudo pronto aqui, lógico que sem layout, tudo simplesinho, mas teria criado tudo, todas as operações de banco de dados. Então é muito mais rápido você desenvolver sistemas com o CodeIgniter. Para você ter uma ideia, olha só, eu tenho um sistema aqui que eu desenvolvi em CodeIgniter, ele é muito semelhante ao painel de administração orientado a objetos, só que todo feito em CodeIgniter. Sistema de login e senha. Opa, tem que acertar a senha para entrar nele, né? Sistema de login e senha, controle de usuários. Isso aqui é um sistema para um escritório de cobrança que eu estou desenvolvendo. Está faltando ainda os relatórios e a tela inicial definir o que vai ser de conteúdo. Mas olha só, eu tenho aqui em cadastros, eu tenho o cadastro de clientes com a tela de cadastro, a listagem com opções de alteração, de visualização e tudo mais. Eu tenho cadastro de comarcas, eu tenho cadastro de situação jurídica, eu tenho cadastro de tipo de cobrança, eu tenho os registros de cobrança e eu tenho o histórico de cobrança também. Tudo isso
todo esse monte de cadastro. E tem ainda o cadastro de usuários, certo? Todos os cadastros, tudo com cadastro, alteração, exclusão. Eu não fiz opções de exclusão porque o cliente não solicitou, mas todos os cadastros, tudo que tem aqui, se fosse para fazer em PHP, eu teria levado no mínimo umas 2, 3 semanas fazendo, se eu fosse desenvolver tudo do zero, porque eu teria que começar lá pela parte da abstração do banco de dados. Sabem quanto tempo levou para desenvolver esse sistema aqui todo em CodeIgniter? Nada mais, nada menos do que 3 dias de trabalho. Então tudo isso foi desenvolvido em 3 dias de trabalho. Simples assim. Então, como vocês podem ver, é vantajoso sim utilizar o CodeIgniter. Basta que você aprenda, que você utilize no dia a dia e passe a desenvolver sistemas. Comece por um sistema de pequeno porte e vá aumentando gradativamente até que você tenha um aparato aí legal para você estar desenvolvendo sistemas de grande porte com o CodeIgniter. Se você tiver dúvidas sobre essa última aula, sobre algum ponto que a gente viu no decorrer das outras aulas que já passaram, por favor, você pode entrar em contato através dos comentários do nosso blog. Lembrando que comentários somente no blog rbtech.info serão respondidos, dúvidas em nenhum outro local serão respondidas por mim, certo? E não deixe de compartilhar essa aula numa rede social para divulgar também esse curso, uma vez que ele é gratuito para todos os públicos. Meu muito obrigado especial a todo mundo que acompanhou, todo mundo que teve paciência para aprender devagarinho, pausado, mas eu acho que foi proveitoso a todos que nos acompanharam até aqui e com certeza vai abrir muitas possibilidades para vocês a partir de agora desenvolvendo com CodeIgniter. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade com outro assunto que trataremos.